Lucas capítulo 8. Nós vamos nesta manhã trazer uma palavra com base na história de Jairo. Jairo, que era um homem altamente considerado, príncipe da sinagoga, um homem renomado e respeitado, porém com ele não havia algo que pudesse fazer para solucionar o problema da sua filha. Isto é o que acontece, meus prezados amigos, aqui na terra. Todos nós necessitamos muito da providência de Deus, da proteção, do socorro de Deus, mas muitas vezes não queremos obedecer o que manda a sua palavra. Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Ele era um homem respeitado, considerado, porém, ele buscou a Jesus. Por que Jairo, ele busca Jesus? Porque ele tinha uma filha única e a sua filha estava enferma, a ponto de morrer, e ele não tinha mais o que fazer. Muito bem, livro de Lucas capítulo 8, a partir do versículo de número 40, diz a palavra de Deus: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se sobre os seus pés, aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Meus queridos amigos, sempre é assim. Quando a coisa fica estreita, então as pessoas se lembram de Deus. Isto é fato, é real. Se tudo está bem, então Jesus fica sendo a segunda opção, ou a terceira, ou até mesmo a última opção. Mas se as coisas estão mal, de repente sucede algo imprevisto, então o nome de Deus, ele é lembrado, ele é bradado. Socorre-me, Deus, chega Jesus. Mas o dia, meus queridos, de buscar a Jesus é hoje. Enquanto as coisas estão mal ou bem, a palavra de Deus nos assegura que Jesus, a ele foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Se a Jesus foi entregue, meus queridos, todo o poder nos céus e na terra, isto nos mostra que ninguém mais é capaz de solucionar um problema a não ser pelo nome de Jesus. Este nome, ele é forte, é poderoso, ao ponto de quando alguém está em alguma dificuldade, gritar: socorre-me, Jesus. Mas quando as coisas estão bem, então o ser humano, ele tem seus momentos e práticas distanciados da palavra de Deus. Jesus, ele já vinha de uma missão. Ele tinha passado a noite inteira em um barco, ele tinha ido a Gadara, já resolver a causa de um endemoniado gadareno, aquele homem que se cortava com pedras, aquele homem que vivia nos sepulcros, aquele homem que andava despido, nada parava no seu corpo, e a Bíblia diz que grilhões algum, cadeias alguma poderia segurá-lo. Então Jesus, ele havia passado a noite nesta viagem para Gadara, mas quando ele saiu dali daquela região, as pessoas ficaram atentos, porque as pessoas sabiam que Jesus havia de voltar e passar por ali.
Meus queridos, sempre estamos aqui pregando a palavra de Deus. E eu creio que algumas pessoas já sabem que por aqui estamos sempre levando a palavra de Deus. Quando não estamos em outra região, em outro estado, pois agora se aproximam os dias em querer fazer missão em outras regiões. E aí vou estar distanciado deste lugar por algum tempo, por alguns meses. Meus queridos amigos, Jesus, ele voltou de Gadara. E quando ele volta de Gadara, a Bíblia diz que o povo ali o estava esperando. E surpreendentemente, no meio daquela multidão aparece este homem, chamado Jairo, o homem que tinha sua filha enferma até a morte. Jairo, ele se aproxima de Jesus, se ajoelha diante do Senhor e pede que Jesus, ele vá até a sua casa, porque ele tem uma filha de quase 12 anos e que está à morte. E a Bíblia diz que quando Jesus vai resolver aquela situação na casa de Lázaro, de Jairo, digo melhor, a multidão apertava Jesus. Mas naquele momento, meus queridos, nós vemos que de repente aparece alguém ali diante de Jairo e Jesus, do versículo de número 49, do capítulo 8 de Lucas. Aparece alguém ali da casa de Jairo e diz para Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Meus queridos, tem situação que ela vai se agravando, ela vai se agravando. Jairo poderia ter ido antes a Jesus, mas muitas vezes o ser humano, ele vai se arrastando na situação. Deus vai falando, a palavra vai sendo pregada, amém, meu santo? E as pessoas vão colocando para um lado, vão dando por esquecido, e os dias vão passando na terra, as dificuldades, as assolações, os problemas. E a Bíblia diz que Jesus diz para Jairo que ele não se preocupe, porque a menina não está morta. Meus queridos, nós estamos diante de uma palavra fiel e verdadeira. Uma palavra que no Salmo de número 138, no versículo de número 2, se não me foge da memória, a palavra de Deus diz que Deus colocou esta palavra acima do seu nome. Meus queridos, se o nome de Jesus expulsa a enfermidade, se o nome de Jesus expulsa os demônios, se o nome de Jesus opera maravilhas, agora imagina a palavra de Deus, esta mesmo que você está ouvindo este dia. A Bíblia diz que Deus colocou ela acima do seu nome. Ela quem, pregador? A sua palavra. Olha, meus queridos, é um conjunto de poder de Deus. A palavra de Deus e o nome de Jesus. E o milagre, ele acontece. As enfermidades, elas são obrigadas a desaparecer neste nome. Os demônios são obrigados a fugir, bater em retirada. Eles têm que se curvarem a esta palavra. Jairo está tranquilo, porque Jairo está na presença do Salvador. Meus queridos, Jairo está confortado, ele recebe ali uma notícia de que a sua filha está morta. Não incomode mais o mestre,
queria dizer àqueles homens que já não havia mais nada que fazer. Este é o pensamento daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Este é o pensamento daqueles que não conhecem